Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal do YouTube. Eu sou Roberta Renault, estou gravando esse vídeo em pleno retorno do recesso forense, firme e forte, na certeza que darei o meu melhor pelo cliente, pelo exercício da advocacia criminal, e é o que eu desejo para você. Bom, pessoal, hoje a gente está estreando um novo quadro aqui dentro da Vocação Jurídica, e esse quadro diz respeito a dicas de atuação no sistema prisional. Então, a gente vai falar especificamente das unidades prisionais, das dificuldades que os colegas têm quando ingressam no sistema, quando eles vão visitar um cliente. Esse é o objetivo, dicas bem práticas e objetivas para vocês, tá bom? O primeiro vídeo eu gostaria de falar na preparação, ou seja, no momento que antecede a sua ida à unidade prisional. Será que você precisa tomar alguns cuidados antes de fazer o primeiro atendimento ao cliente? Eu considero que sim. Eu já coloquei lá no Instagram algumas dicas também escritas, e se você quiser acompanhar o meu canal, que também é voltado para a prática da advocacia criminal lá no Instagram, eu vou deixar o link para você, vou deixar o meu WhatsApp para você tirar dúvidas também, tá bom? Vamos lá. Então, a primeira dica que eu coloquei aqui é você estudar rigorosamente o processo criminal ou o processo de execução penal, porque pode ser que você esteja fazendo o primeiro atendimento a esse cliente que está preso, já cumprindo pena definitiva. Pode ser que não, pode ser que ele esteja aguardando o processo preso cautelarmente, né, uma prisão preventiva, por exemplo, decretada contra ele. Então, para você não perder tempo, porque geralmente a unidade prisional ela fica distante do escritório, fica distante do centro urbano. Então, para você não perder tempo e nem dinheiro, seria interessante que você, caso tenha essa possibilidade, acesse os autos, estude detalhadamente o processo antes de ir ao cliente. Essa é a primeira dica. Qual seria a minha segunda dica? A segunda dica é, uma vez que você já conseguiu ler os autos, já teve acesso às informações lá contidas, com certeza dúvidas surgirão. E aí eu te oriento a preparar um roteiro de perguntas e de informações que você precisa entender, que precisa alcançar, para o quê? Para que você definitivamente possa traçar a sua tese jurídica, né? Levantar uma estratégia e uma tese defensiva naquele caso em concreto. Então, as informações do processo nunca são completas e, principalmente no primeiro contato com o cliente, a gente precisa de informações complementares. Então, o que você vai fazer? Você dominando os autos, essas dúvidas vão surgir, você anota, não confia na sua memória, né? Principalmente se você for inexperiente, chega na hora, fica um pouco nervoso e sempre a gente acaba esquecendo alguma coisa. Então, se você anotar as suas perguntas, os comentários, o que você precisa, fica muito mais fácil na hora da entrevista com o cliente, tá? Bom, essa é a segunda dica. A terceira dica é você também... Isso é uma dica bem prática e para evitar que você fique horas esperando o cliente ser chamado. Porque quando você vai entrar na unidade prisional, depois eu vou te dar no próximo vídeo passo a passo quando você já está lá. Mas de qualquer maneira, você tem que dar o nome do cliente, claro, quando você chega na unidade, para que ele seja procurado e apresentado você. O que acontece é que às vezes o colega não sabe a cela, não sabe a galeria, sabe a unidade, claro, mas não sabe a cela e a galeria que esse cliente se encontra. E isso é um problema sério. Por quê? Porque muitas vezes não há uma listagem na unidade prisional em mãos para que o advogado possa consultar e às vezes há uma demora muito grande do guarda, do policial, encontrar o seu cliente e levar o cliente para falar com você. Então, se você não quer esperar 2, 3 horas, eu te oriento a procurar a família do cliente e procurar saber exatamente onde ele está, qual a cela, qual a galeria, e aí fica mais fácil quando você chegar à unidade, você presta essas informações. E aí eles vão ter maior facilidade para encontrá-lo, ok? Bom, vamos lá. Mais uma dica, quarta dica. O que eu falo aqui na quarta dica? É muito importante você também certificar se o local onde o seu cliente está, a unidade, ou a galeria, a cela, é compatível com a situação processual dele. Como assim, Roberta? Vamos imaginar que seu cliente está cumprindo pena, ok? E aí ele está no regime semiaberto. Será que aquela unidade onde ele se encontra é de regime semiaberto? É importante você saber
examinar. E se você não tem ainda prática, se você ainda não conhece o sistema penitenciário, não conhece todas as unidades, vai procurar. Aqui, por exemplo, no Rio de Janeiro, existe o site, né, da CEAP, você consegue ver as unidades, consegue saber os regimes. E se você não tem, ainda continua com dúvida, pergunta a um colega mais experiente do seu, que você confie, claro, e que trabalhe com a área criminal e que possa te prestar essa informação no seu estado. Então, é muito importante saber se a unidade que seu cliente está é compatível com a situação processual dele. Às vezes ele está numa unidade que já é para cumprir pena e ele está, por exemplo, aguardando o processo em liberdade, aguardando o processo preso preventivamente. Então teria que ser outra unidade. Se você chega à constatação de que aquela unidade é incompatível com a situação processual, você tem que pedir transferência. Por isso que eu estou destacando aqui. Bom, mas além da situação processual, é importante também outras questões, como, por exemplo, segurança. Às vezes ele está na unidade adequada, mas ele é uma pessoa que pertence a uma facção criminosa e está na facção rival. Olha que perigo. Isso é feito pelo CEAP, a princípio é feita uma triagem, porque eles têm que garantir a integridade física de todos os internos, mas nem sempre isso acontece. Então você tem que certificar dessas observações também, se o local exatamente onde ele está é compatível com a segurança dele, se ele está sendo ameaçado, né? Isso tudo é muito importante. Um outro ponto que eu coloquei aqui, eu estou lendo a colinha que eu botei no Instagram, é a condição pessoal. Por exemplo, feminino, masculino, a idade dele, se ele já é uma pessoa idosa, ele vai ficar num outro local. O estado de saúde, às vezes não é nem caso ele estar na unidade prisional, ele pode requerer uma prisão domiciliar. Então, se é o primeiro atendimento, você tem que se preocupar com todos esses detalhes. Mas é lá? Não, você vai pensar isso antes de falar com o cliente, porque quando você estiver com o cliente, aí você diz, olha, eu vou pedir uma transferência e etc. Ok? Bom, essa era a quarta dica, né? E aí, a quinta dica é o seguinte, isso também é de extrema importância. Advogado tem que carregar sempre consigo um modelo de procuração, né? Ainda que ele preencha na hora os detalhes adicionais, ele precisa de um modelo de procuração. Então, se você ainda não foi contratado, se é o primeiro contato, provavelmente você ainda não houve nenhum fechamento de contratos de honorários. Então, eu te oriento a levar esse modelo de procuração e levar também um contrato de honorários. Se você já teve acesso aos autos, se você já estudou o processo detalhadamente, já é o momento de você pensar na precificação. Quanto eu vou cobrar por aquela diligência? Eu vou acompanhar esse processo até o final? Eu vou fazer um pedido específico? Quais são os gastos que eu vou ter nessas diligências? Isso tudo tem que estar muito bem pensado antes de você fazer a proposta para o cliente. E se já tiver com o preço já definido, já deixa pronto o contrato de honorários para o cliente assinar. Às vezes não é nem o cliente que assina, é a família que assume a responsabilidade financeira de arcar com os honorários. Mas esses passos são importantes, porque às vezes a gente, principalmente o advogado que está iniciando, fica tão empolgado com a ideia de assistir um cliente que esquece da parte empreendedora, porque a advocacia é um empreendimento como outro qualquer e você precisa arcar com as custas do escritório, você precisa viver com o seu trabalho, então tem que precificar da forma correta. E a gente só precifica depois que a gente sabe exatamente o que vai fazer. E a gente só sabe o que vai fazer depois que faz a leitura do processo, tá bom? Eu espero que essas dicas tenham te ajudado. Se você tiver alguma outra ideia de novos quadros para serem falados aqui na Vocação Jurídica ou de outros temas, eu estou à disposição. Lembrando que o meu WhatsApp está aqui na parte dos comentários do vídeo e também o link do Instagram para você participar. Forte, carinhoso abraço, bom retorno de recesso e vamos em frente, firmes e fortes. Tchau!